O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida. Em tua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida. Em tua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. E essa é a grande certeza, não é, Davidson, que nós trazemos no nosso coração. Você que está em casa também acompanhando este momento tão lindo de oração no Pai Passa na Frente. A grande certeza que nós trazemos no nosso coração a cada dia. Aonde o Pai passa, nada embaraça. É um Deus que cuida de nós. Seja muito bem-vindo aqui no Pai Passa na Frente. Vamos viver um momento muito especial, começando a nossa semana. Espero que o seu final de semana tenha sido assim, ó, cheio de luz e de muita paz. E para iniciar, dando boas-vindas a você, desejando que esse momento seja de muito encontro com a bondade desse Pai tão querido e tão amoroso, eu quero lembrar a você, que eu tenho certeza que participou da Santa Missa, até mesmo pela TV Pai Eterno acompanhou. Eu lembro e começo o programa lembrando uma partezinha lá do Salmo que nós meditamos ontem na liturgia, na Santa Missa, o Salmo 120. E lá no finalzinho do Salmo diz assim: Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Vamos trazer sempre essa certeza no nosso coração para começar essa semana, confiando que o nosso Pai tão querido está nos guardando, vai nos guardar sempre. Sempre, em todas as situações. Que você acredite nisso e leve aí para toda a vida. Segunda-feira, começando a semana, cheios de alegria e esperança no coração. Hoje quem está aqui, você já deve ter percebido aí, já desde o início do programa, o Demerval, que é sempre muito bem-vindo, viu, Demerval? E eu me sinto muito bem-vindo sempre. A casa é sua, né? Eu acredito, porque a casa do Pai, não é? Isso, então de todos nós. Então, uma boa semana na casa do Pai para todos nós, né? Para todos nós, para você e também para o Davidson, que já é de casa, a gente está aqui sempre juntos. Essa música linda, que o Pai Eterno continue te inspirando sempre, viu, Davidson? Amém, a nós todos, né? Amém, amém. E hoje a gente continua falando de algo muito importante para a nossa vida, para a nossa família. Nós estamos vivendo uns dias aí aqui no Pai Passa na Frente falando sobre oração. E hoje, de uma forma especial, nós vamos falar sobre a humildade com que devemos rezar. Muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, mas não reconhecemos que nós precisamos muito dele. Nos colocamos apresentando aí as nossas necessidades, falando eu preciso disso, daquilo. Algumas vezes louvamos, agradecemos por algo que Ele fez em nossa vida, mas esquecemos de assumir que nós reconhecemos a nossa necessidade dEle. Sem Ele, sem o Senhor, nós nada podemos. E essa humildade na oração, essa humildade de nos reconhecer necessitados de Deus é muito importante. Agrada o coração do Senhor, agrada e vai convencendo também ao ponto que nós vamos assumindo a nossa necessidade de Deus e nos colocando humildes diante do Senhor, nós vamos reconhecendo também a grandeza dEle em nossa vida. É Ele o autor de toda graça, de toda bênção, é nele que está o poder, a glória. E a humildade nos faz reconhecer isso a cada dia que amanhece. A cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós vamos reconhecendo que tudo vem dEle. E que hoje, no Pai Passa na Frente, você vive essa experiência de olhar para a sua vida e reconhecer a grandeza de Deus, que nele está a graça. E aí assumir, eu preciso, eu necessito de Ti, Senhor. E nos reconhecendo necessitados do Senhor, nós vamos nos reconhecendo também necessitados e muito necessitados da sua graça, que é a força e a unção do Espírito Santo.
Aonde você estiver, abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus quer habitar o seu coração, quer fazer morada, quer transformar todas as realidades da sua vida. Por isso nós vamos rezar cantando e clamando essa força do Espírito Santo, para que ilumine os nossos pensamentos, sentimentos, toda a nossa história. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer controlar todo o nosso ser. Eu tenho certeza que já no início dessa semana, o Senhor quer tocar o mais profundo do nosso coração, realizar curas, milagres, libertações, para que eu e você nos façamos homens e mulheres capazes de acolher a sua palavra e deixar que essa palavra conduza a nossa vida. Para que eu e você sejamos corajosos para colocar a palavra de Deus em prática, porque não é fácil. Somente conduzidos pela força e pela graça do Espírito Santo. Então eu convido você, pensando na sua semana, trazendo no seu coração aí todos os projetos, tudo que você está pensando em fazer nessa semana, que precisa ser conduzido pela palavra de Deus. Tudo em nossa vida precisa ser conduzido pela palavra. Eu sei que está passando aí na sua cabeça muitas situações, não é? Então vamos cantar, vem controlar todo o meu ser, vamos pedir que esse Espírito Santo nos faça capazes de em todas as situações que formos viver nessa semana e que se estenda para a nossa vida toda, o Espírito Santo venha nos conduzir, controlando o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, que nós tenhamos uma vida iluminada pela força e pela graça do Espírito Santo, conduzida pela verdade que é a palavra de Deus. Então cante, reze, peça a força do Espírito Santo. Vem controlar, Senhor. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E cheios da força e da graça do Espírito Santo, convido você a pegar a sua Bíblia. Nós já estamos aqui com a Bíblia em mãos e abra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 12 a 16. 2 Crônicas 7,
o capítulo e os versículos de 12 a 16. E a palavra, ela diz assim: escuta e já reze a palavra para a sua vida, tá bom? Que eu também vou fazer isso aqui. Então Javé lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como a casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não cair chuva, quando eu ordenar aos gafanhotos que devorem o país, quando eu mandar a peste contra o meu povo, se meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, suplicando e buscando minha presença e se arrepender de seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei seu país. De agora em diante, meus olhos ficarão abertos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja para sempre neste lugar. Meus olhos e meu coração aí estarão para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma palavra linda. Toda palavra que nós lemos aqui no programa é linda demais e está sempre sendo proclamada para que caia no nosso coração e, como eu sempre falo, nós falamos aqui no Pai Passa na Frente, caia no nosso coração e dê frutos. E cada pessoa, eu, o Demerval, o Davidson, você que está acompanhando o programa, o Senhor, Ele fala conosco de uma forma única. A palavra, hoje, ela quer ir ao encontro da sua realidade. O Senhor vai falar na sua realidade. Diante de todas as situações que você enfrenta, Deus, Ele fala de uma forma única e diante da realidade que cada pessoa está vivendo, não é isso, Demerval? Ele é especialista em comunicação, comunicação. Né? Ele é o verbo, né? Ele é a palavra. Isso mesmo. Então, ninguém mais sabe se comunicar melhor do que ele. É interessante, inclusive, nós percebermos como ele se comunica neste trecho que foi lido, de uma forma pedagógica, ao estágio em que o povo de Deus se encontrava com relação à pessoa de Deus. Então, aqui ele se refere a punições, né? a secas, a pragas, etc., dizendo que ele envia isso. Mas como pode ser isso? Ele não é Deus de amor, Deus de bondade? Sim, Ele é Deus de amor, é um Deus de bondade, mas Ele é Pai. Ele é Pai. E o pai e a mãe sabem conversar com o seu filho na condição em que o filho se encontra. Se esse filho é uma criança que ainda não compreende bem as coisas, né? não se pode discursar com esse filho, então ele vai falar numa linguagem que o filho compreende imediatamente, numa situação de risco e tudo mais. Então, se a criança está num perigo iminente, o pai e a mãe que vê o filho numa condição dessa, imediatamente ele dá um grito, né? Meu filho, passa para cá. E às vezes dá um puxão no filho, mas com que intuito? De salvar. Não é de punir, não é de castigar pelo castigo. É por amor. É por amor e por necessidade. Para que ali há uma pedagogia na parte do jeito como Deus lida com os seus filhos. O fato é que o povo de Deus foi crescendo, como um filho vai crescendo, e hoje a linguagem que Deus coloca para nós é a linguagem da responsabilidade. Então vejam que coisa interessante. Antes ele chamava a atenção, ralhava, como se o povo de Deus fosse uma criança, e de fato era. Né? No entendimento da pessoa divina, o povo de Deus ainda compreendia Deus de um jeito muito rudimentar. Hoje nós estamos na plenitude dos tempos. O que significa isso? Em que o povo de Deus já está numa estatura de compreensão da pessoa divina que permite que haja uma relação pessoa a pessoa, olhos nos olhos. Eu e Deus somos íntimos, podemos conversar tete a tete. Então, isso aqui, nesta época em que o trecho bíblico narra, era uma coisa raríssima. Vejam que Deus aqui está falando com Salomão. Então, quem foi Salomão? Né? Foi o sábio dos sábios.
E Deus falava com ele à noite, apareceu para ele, como diz o início que foi lido aqui para nós. Mas isso não era comum. Hoje não. Hoje nós podemos conversar com Deus o tempo todo. E o que é necessário para falarmos com Deus? Como Salomão ouviu a voz de Deus, como Salomão conversava com Deus, olhos nos olhos, hoje nós também podemos, mas a exigência é a mesma que na época em que Salomão falava com ele aqui sobre essa terra. Qual é a exigência? Humildade. Né? A punição que é dita aqui, neste trecho, se refere a uma consequência do orgulho do povo de Deus. O povo de Deus se rebela contra Deus, Deus manda uma punição. E aí, qual o remédio para essa punição? Que o povo de Deus se volte para esse mesmo Deus humildemente e reconheça os seus pecados e peça perdão. E Deus, então, imediatamente se manifesta perdoador, acolhedor. Então, ainda hoje, mesmo quando nós temos a possibilidade de conversar com Deus, tete a tete, olhos nos olhos, ainda hoje nós somos meio que, para não dizer muito, desaforados. Orgulhosos. Né? Somos. Nós fugimos da graça de Deus, achando que podemos sobreviver em meio a tanta situação de penúria por nossas próprias forças. Não podemos. E aí, como é que Deus nos pune hoje? Ele nos pune tal qual Jesus mostra na parábola do filho pródigo. Qual que foi a punição que o Pai misericordioso deu para aquele filho que pediu a herança e foi embora da casa do pai para esbanjar a sua riqueza? A punição foi que o pai deixou o filho ir. Livre. Não foi atrás. Mesmo que ficasse todos os dias aguardando sobre a colina a presença do filho voltando pelo caminho, ele não foi atrás. É assim que Deus se relaciona conosco hoje. Então, muitas vezes nós já achamos que Deus nos envia situações, castigos, mas não, isso foi no passado. Hoje nós somos crescidos o suficiente para entendermos que somos nós mesmos que provocamos as desgraças na nossa vida. Nós mesmos vamos atrás das situações difíceis na nossa vida. São consequências das nossas opções, das nossas escolhas. E a punição maior que Deus dá para nós é deixarmos a nossa própria sorte. É caminharmos o caminho que nós trilhamos. Qual que é o efeito dessa punição? É cairmos em nós mesmos. Reconhecermos a nossa situação indigna e, como o filho pródigo, desejarmos voltar para a casa do Pai, humildemente, ainda que Ele não nos considere filhos, como pensava o filho pródigo, né? Que nos considere apenas como empregados da casa dele, com certeza ficaremos melhor do que estamos hoje por causa das consequências dos nossos pecados. A surpresa é que quando nós caminhamos em direção ao reencontro do Pai Eterno, Ele nos acolhe de uma forma que jamais suspeitávamos. Quem volta para o seio da igreja em busca de uma reconciliação com Deus e com os irmãos, com um coração sincero, se surpreende com as maravilhas de graças que Deus reserva para aqueles que humildemente se reconhecem na condição que se encontram, entendem que são os causadores próprios das suas situações e buscam o auxílio da graça de Deus de novo, e ali encontram um Pai que ampara, que protege, que ergue, mais do que tudo isso, que transforma a realidade. Aquilo que era escuridão, que era tristeza, Ele faz com que para nós se transforme em luz, em alegria, em felicidade plena. Ainda que as coisas à volta continuem as mesmas, interiormente é tudo novo. Eis que Ele faz novas todas as coisas, é o que diz a palavra de Deus para nós. É muito simples nós obtermos essa graça.
essa reconstrução, esse milagre de restauração na nossa vida. É uma coisa grandiosa, como é próprio de Deus, mas é simples obtermos isso. É só termos a humildade de reconhecermos a nossa condição e nos lançarmos nos braços do Pai, confiantes. E a palavra de Deus nos diz aquilo que você ia dizendo, que a graça que nós experimentamos é muito grande. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, é simples, é algo muito simples, mas que talvez para nós seres humanos, Demerval, que somos muito orgulhosos, acaba sendo uma atitude tão difícil que talvez tenha pessoas nos acompanhando, até nós mesmos podemos olhar para uma situação da nossa vida e pensar: Senhor, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou assumir que eu errei? Como que eu vou, talvez, viver o sacramento da confissão? Como que eu vou chegar lá e vou fazer isso? É muito difícil. Por isso que nós sempre devemos clamar a força e a graça do Espírito Santo. E eu acho incrível, espetacular, e até quando o Demerval ia falando da questão que superabunda a graça de Deus, que é grandiosa a graça que nós experimentamos, e Deus, ele é tão amoroso, mas ele é tão, a maior bênção em nossa vida é porque nós temos um Deus que está sempre de braços abertos para nos acolher. É justo, mas está sempre de braços abertos. E olha o que diz aqui na palavra: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, porque ele tinha falado que o céu iria se fechar, que a chuva não iria cair, que os gafanhotos iriam devorar o país, né? Mas se o povo se humilhar, suplicando e buscando minha presença, e se arrepender de seu pecado, de seu mau comportamento, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e curarei o seu país. Aqui falou da chuva que não cai, aqui falou dos gafanhotos, aqui falou quando eu fechar o céu. Pensa aí na sua vida. Quantas situações que você está enfrentando, porque eu já estou aqui pensando na minha vida, também na minha história. Quantas situações que nós enfrentamos que parece que o céu está se fechando, não é, Demerval? Cadê a bênção na minha vida? Cadê Deus nessa situação que eu não estou conseguindo ver? Caís, aqui em casa está muito difícil. Talvez você esteja aí pensando: Demerval, mas aqui na minha casa está muito difícil, parece que a bênção está passando longe. Calma, calma. Suplique, se humilhe, invoque o nome do Senhor, buscando a presença dEle, se arrependa do seu mau comportamento. É por isso que nós estamos batendo na tecla, Demerval, desde quando nós começamos falando em oração e até mesmo nos outros programas aqui no Pai Passa na Frente, o quanto é importante nós termos uma visão espiritual diante de tudo que nós vivemos. Porque nós somos seres humanos, somos muito imperfeitos. A cada dia nós temos que lutar para ser pessoas melhores, e nós falamos isso aqui muitas vezes. Porque se hoje eu tive um mau comportamento, amanhã eu preciso ser melhor. Mas é preciso se humilhar na oração e dizer: sozinho eu não consigo, Senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu tive esse mau comportamento, eu sei que eu tive essa atitude de maldade para com a pessoa que trabalha comigo, para com a pessoa da minha família. Eu preciso ser melhor, mas sozinha eu não consigo. Sozinho eu não consigo. E aí Deus vai te dando a graça, porque a oração do humilde agrada o coração de Deus. E Demerval, você já sabe, mas eu vou contar para todas as pessoas que acompanham o Pai Passa na Frente, para falarmos de oração, nós nos baseamos muito no livro de Santo Afonso de Ligório. E Santo Afonso, ele fala muito claramente sobre a oração. Quem não tem o livro A Oração, de Santo Afonso de Ligório, é importante adquirir, viu, gente? Porque ele é muito claro em tudo que ele fala, em todos os temas. É muito bom o livro. Demerval depois pode falar também da experiência dele, porque ele também gosta muito de Santo Afonso, eu já percebi. E aqui no livro, Santo Afonso ele comenta algumas coisas sobre a humildade e até fala de São Pedro, Demerval. Que São Pedro, ele até faz um comentário assim, que se São Pedro, ao invés de ter falado assim para Jesus: não, Jesus, eu não vou te trair. Todos os discípulos vão te trair, tem alguém que vai te trair, mas eu nunca vou te trair, nunca vou te negar.
Ele fala aqui no livro que ao invés de São Pedro, ao invés de ter falado assim, tivesse falado, Senhor, eu sou fraco também. O Senhor me dá uma graça aí, porque senão, uma graça da perseverança, do amor a Ti, porque senão eu também vai chegar lá, na hora eu vou te trair também. Mas não, São Pedro teve essa atitude, falar que ele não queria trair Jesus. E Jesus disse que ele iria trair, falou, né? E aí, ainda hoje, me negarás três vezes. E aí aqui no livro de Santo Afonso comenta, será que São Pedro tivesse sido humilde, falado que ele era fraco, que ele também iria ter a mesma atitude? Será que ele teria traído Jesus? Porque daí ele tem uma graça especial. Se pede a graça, Deus dá. Deus dá. E aí mais para frente um pouquinho do livro fala assim, ó, devemos todos imaginar que estamos sobre as alturas de um monte, falando da nossa necessidade de Deus, da oração. Estamos sobre a altura de um monte suspensos sobre o abismo de todos os pecados e sustentados apenas pelo fio da oração. Se este fio se arrebentar, cairemos certamente nesse abismo e cometeremos os crimes mais horrorosos. Se Deus não me tivesse ajudado, não teria caído. Se Deus não me tivesse ajudado, já teria caído no inferno, lá no Salmo 93. E aqui no livro ele fala, nós todos somos mendigos do Senhor, da graça de Deus. Tamanha a nossa necessidade de Deus, não é, Demerval? E veja que quem está dizendo isso, né, citando o Salmo, se Deus não tivesse me ajudado, teríamos caído no inferno, é Santo Afonso Maria de Ligório. Um homem que tinha por compromisso pessoal rezar 8 horas ao dia, no mínimo. 8 horas do dia ele gastava na oração. E ele se considera assim. Então, é um testemunho puro de humildade. Às vezes nós achamos que, porque nós rezamos o rosário, ou porque nós vamos à missa todos os dias, por exemplo, então eu sou muito bom. Mas não é esse o fruto da oração. Qual é o fruto da oração? É a humilhação pessoal. É a consideração da sua própria indignidade. Para que consideremos a grandeza do amor de Deus que está sobre a nossa vida sem merecermos absolutamente, em nenhum aspecto nós somos merecedores do amor de Deus. O amor de Deus por nós é totalmente gratuito. E mesmo que nós tenhamos vida de oração constante, é uma graça que Deus nos dá. Nem isso nós temos como méritos. A única coisa que de nós mesmos podemos oferecer para Deus, que podemos dizer assim, é meu, é minha obra, é só o pecado. Só isso que nós produzimos. O resto tudo vem da graça de Deus. Nós somos incapazes de realizar boas obras sem o auxílio da graça de Deus. Por isso que nós precisamos de orar sem cessar, em todas as circunstâncias. Isso a oração por si só é um ato deliberado de humildade, de humilhação da sua própria condição, busca do socorro de Deus. Eu preciso da oração para ser socorrido por Deus. Por isso que Nosso Senhor vai dizer com toda a propriedade que os humilhados serão exaltados e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então veja, o caminho é muito simples, é ou não é? Com certeza. Basta nós reconhecermos a grandeza de Deus e a nossa extrema pequenez, a nossa miséria, né? Diante da grandeza de Deus nós não somos nada. E a partir disso, ao invés de nos afastarmos, fugirmos de Deus, da grandeza de Deus, nos assustarmos com a grandeza de Deus, muito pelo contrário, nós nos lançamos na infinita grandeza dele, confiantes de que foi Ele quem veio até nós, foi Ele quem nos acolheu, foi Ele quem nos chamou, então Ele há de cuidar de nós em todas as circunstâncias. A oração frutuosa é fruto, é consequência de um coração que se humilha. Ser humilhado é muito ruim. Quando nós somos humilhados pelas pessoas, pelas situações da vida, nós nos entristecemos. Isso é natural. Mas nós próprios nos humilharmos, eu me humilhar,
isso é meritório. Aos olhos de Deus, isso é meritório. Reconhecer a Deus como único e absoluto na minha vida, aos olhos de Deus, isso é meritório. Porque eu me coloco no meu lugar, reconhecendo o lugar que é dele, a grandeza que pertence a ele. E aí, imediatamente, ele vai cuidar. Todas as vezes que nós queremos mostrar a grandeza de alguém e elevamos essa pessoa, naturalmente, se essa pessoa é uma boa pessoa e é merecedora, né, dos nossos elogios e tudo mais, naturalmente ela se volta para nós com mais atenção ainda, mesmo que seja com um sorriso, mas ela vai se dedicar mais à nossa presença, à nossa situação, vai ouvir mais o que nós estamos falando, porque ela se sente obrigada a retribuir esse elogio, né, essa loa que nós fazemos. Então, Deus mesmo se coloca assim, dessa forma, perante a nossa situação humilde e vem sobre nós e nos acolhe. Pensa você, uma criança que se volta para sua mãe, por exemplo, e oferece para ela uma florzinha do campo. Foi lá no mato, achou uma florzinha, vem cá e entrega para a mãe e diz: para a senhora, mãe. É uma florzinha de nada, uma florzinha que hoje nasceu, brotou de manhã e que de tarde talvez já esteja seca. Mas a mãe olha para essa disposição dessa criança de uma maneira totalmente diferente daquela material. Ela olha para a intenção do coração daquela criança. E o que ela faz com essa criança? Acolhe, abraça, dá um beijo, elogia, enche de mimos. Assim também é Deus conosco, para conosco. Quando nós nos voltamos para Ele com a nossa fragilidade, com o que nós temos para oferecer para Ele, que é muito pouco, que é muito pobre sempre, mas Ele sabe acolher aquilo, porque Ele olha não para o que oferecemos em si, mas para a intenção do nosso coração. Isso é humilhar-se diante da grandeza de Deus, e a consequência natural desta humilhação sincera é o carinho, o debruçar de Deus sobre a nossa vida, a nossa história. Então Ele faz isso o tempo todo. E quer fazer também com você, na sua vida. Às vezes você fica se questionando por que Deus não atende às suas preces. Até que ponto você realmente reconhece a sua condição diante de Deus? Tem gente que ensina por aí que a gente tem que desafiar a Deus. Isso é um absurdo. Tem que ficar confrontando a Deus, exigindo de Deus. Que bobagem é essa? Será que Deus nos criou para sermos crianças mimadas? Será que é esse o nosso papel de crianças birrentas? Ou será que Deus quer que realmente nós sejamos crianças de um coração que seja puro? Um coração que sabe reconhecer a sua condição e a sua total dependência do seu pai, da sua mãe. Então, pense como é que está a sua condição, como é que você está conversando com Deus, como é que você se coloca diante de Deus. Você se coloca como alguém que exige? Ou você se coloca humildemente na sua própria condição, diante da condição divina, e aí, reconhecendo a grandeza de Deus, se submete à vontade dele? Pai, se queres, afasta de mim este cálice, foi dizer nosso Senhor para o Pai Eterno, naquele dia tenebroso, né, da sua angústia, mas que seja feita a tua vontade antes que a minha. Então, Ele, o Filho único de Deus Pai, mostra para nós como é se humilhar diante da grandeza do Pai Eterno. Então, ainda que muitas coisas se apresentem para nós difíceis e mesmo impossíveis, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, tudo é diferente, mesmo que as coisas terríveis aconteçam, como aconteceu com nosso Senhor, na sua paixão e na sua morte, é possível nós suportarmos tudo aquilo e até suplantarmos tudo aquilo por causa da misericórdia de Deus que vem em auxílio da nossa fraqueza. Então pense nisso. Santo Afonso mesmo diz que um coração humilde, um coração que agrada a Deus, é aquele que reza sem cessar até a morte.
até a morte. Ou seja, não desiste, não para de confiar, não para de acreditar em Deus, ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu pense que deviam acontecer. Mas eu confio que Deus sabe, que Deus ouve a minha súplica e que Ele, vendo a minha condição, ainda que seja para passar pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele não me abandona. Ele atravessa comigo aquilo. Eu estou sofrendo, talvez você esteja sofrendo, mas Deus está sofrendo com você. Ele atravessa o vale da sombra da morte contigo. Deus está comigo. Você tem que dizer isso para si mesmo. Está difícil, mas sem Deus seria impossível. E se eu estou vivo até hoje, é porque Deus está comigo. Se eu estou suportando até agora, ainda que pareça que eu não aguente mais, Deus está comigo. Ele sabe de tudo. Ele sabe muito bem aonde eu posso fraquejar, e Ele há de me sustentar. É assim que funciona um coração orante, um coração humilde, que conversa com Deus o tempo todo, em todas as circunstâncias. Sem Deus, nada somos. Em Deus, somos o tudo de Deus. Então, nós podemos tudo em Deus. Sem Deus, nada somos. E assim nós vamos caminhando, acreditando nesse Deus que conosco realiza obra maravilhosa, começando em nós e se estendendo aí para toda a nossa família. O coração humilde agrada o coração de Deus. Então traga uma grande certeza no seu coração. Não duvide. Reconheça-se necessitado da graça e a cada instante você vai crescendo nessa certeza de que é do Senhor que vem tudo o que você precisa para viver neste mundo e construir um mundo com mais generosidade, com mais bondade. Nós vamos agora acender a vela e nesse ato de acender a vela hoje, nós vamos pedir que o Senhor nos faça homens e mulheres que sejam capazes de reconhecer a nossa necessidade da luz, que é Ele na nossa vida. Então você aí na sua realidade vai pensando numa situação que hoje, ao olhar, você percebe, não, aqui eu não estou reconhecendo a minha necessidade de Deus. Nessa situação, eu preciso ser mais humilde diante do Senhor. Preciso rezar mais e reconhecer que é Ele o autor de toda graça. Reze e acredite. A luz que é Jesus, que é o Senhor, já está iluminando a sua vida. Luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E eu tenho certeza que essa luz que é Jesus já está alcançando todas as realidades da sua vida, assim como alcança todos nós que estamos aqui hoje no programa. Eu, o Demerval, o Davidson, tantas realidades que nós vivemos que nós não nos reconhecemos necessitados do Senhor. O que seria de nós se não fosse Deus? O que seria de mim, de você, se o Senhor não estivesse a todo instante conduzindo a nossa vida? Que essa luz ilumine o nosso interior, ilumine toda a nossa caminhada, para que a cada dia nós façamos essa experiência de ter um Deus forte, cheio de poder, nos conduzindo, nos fazendo homens e mulheres capazes aí de espalhar amor, generosidade e muita esperança. Nesse momento eu aproveito também para rezar por todos aqueles que fazem parte da FIP, os associados, você que abraçou essa obra junto conosco. E claro que eu vou destacar um pedacinho aqui da carta do Padre Robson, que você que é associado recebe todo mês na sua casa. E a carta, o padre diz assim, ó: vou rezar ainda mais por você e por aqueles que se esforçam e lutam comigo pela evangelização deste mundo. O mundo precisa de santidade, bondade e generosidade.
O Padre Robson está sempre rezando por você, todos nós aqui da TV Pai Eterno estamos rezando por você que abraça essa obra junto conosco. Como disse o Padre, muito obrigada a você que se esforça, que luta conosco pela evangelização. Se você ainda não é um associado, se o coração está sendo tocado para estar conosco nessa evangelização, ligue agora, porque tem muitas pessoas para te acolher com carinho, viu? 62-3506-9800. Nós estamos aqui sempre contando com a sua ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Você também precisa espalhar esse amor do Pai Eterno junto conosco. E você contribuindo, fazendo parte dessa família de amor, vai estar conosco evangelizando com certeza. 62-3506-9800. E por falar em coisas maravilhosas, generosidade, amor, Trindade recebeu neste fim de semana a 5ª edição da Romaria do Terço dos Homens. Foi um momento lindo, de vários cantos do país, estiveram muitas pessoas lá em Trindade. Eles se reuniram para vivenciar momentos de fé e devoção na terra do Divino Pai Eterno. Veja na reportagem. A Santa Missa de Abertura foi celebrada pelo Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Padre André Ricardo. Membros do movimento vieram de todas as partes do Brasil para rezar e celebrar na casa do Divino Pai Eterno. É representar o Terço dos Homens para ver a pessoa que frequenta o Terço dos Homens, depois que frequenta, ele vai descobrir o que é um Terço dos Homens. A realidade do Terço dos Homens, a evangelização é boa demais. Aí quem vai, que a gente convida para ir, sempre fica agradecido. Aí a gente convida todos para participar. Quando participar, vai sentir a mesma coisa que eu sinto hoje. A primeira função e importância do Terço dos Homens é levar os homens à oração. Porque rezando o terço, os homens estão em contato com a palavra de Deus, com o mistério de Jesus Cristo e por isso em comunhão profunda de fé e de amor a Jesus Cristo. O movimento na capital da fé se refletiu no pátio, que ficou assim, com tantos ônibus. Terços de todos os tamanhos foram vistos, mas o que importa é a fé, que lotou a Igreja Matriz. 9 horas da manhã, sai daqui da Matriz, nesse momento, a procissão até o Santuário Basílica. Vários homens que vieram de outros estados, como o seu Lorival. O senhor veio de qual cidade? Serrania, sul de Minas. Qual que é a importância desse momento, o senhor tendo a oportunidade de carregar aí uma imagem de Maria? É um momento maravilhoso, assim, para a vida da gente, né? Ainda mais estando aqui na casa do Pai Eterno, a gente sente-se emocionado, se sente alegre ao mesmo tempo, assim, é vontade de chorar, vontade de sorrir. A gente tem uma mistura de alegria com sentimento, uma coisa muito emocionante. Debaixo de um sol forte, na casa dos 30 graus, fiéis caminharam carregando o andor com a imagem do Divino Pai Eterno. Histórias como a do Everton, que fez questão de fazer todo o trajeto com o peso da fé nas costas. Quando eu chego aqui nesse lugar, para mim é uma paz tremenda. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé no Pai Eterno. Aí já vem tudo, vem o suor, o calor e a emoção de estar carregando o andor do Pai Eterno mais um ano. Pela honra e glória dele, o ano passado eu que entrei com ele também, coloquei ele em cima. Hoje eu fui agraciado de mais uma vez conseguir colocar ele em cima ali do altar. Para mim isso é tudo de bom. Eu só tenho que louvar, bendizer e agradecer mais uma vez o que o Pai Eterno vem fazendo na minha vida. Na edição deste ano tivemos uma presença ilustre e que acrescentou demais. Padre Joãozinho foi convidado para uma pregação que mexeu com o coração de cada um. Divino Pai Eterno, nós te amamos, aqui estamos para te louvar. O terço é tão antigo, mas de repente os homens descobrem o valor do terço e começam a rezar com aquela força. Ai, nossa, que está, eu acho bonito, não é? E não houve ninguém que, assim, disse, vamos montar um projeto para os homens rezar o terço. Não, começou e um foi seguindo, o outro foi seguindo. A devoção é assim, ela tem um pouco desse caráter espontâneo. Então, o Pai Eterno e os pais de família, né, se reúnem nesse momento e eu tive a graça, então, a pedido aqui dos padres do Santuário do Divino Pai Eterno,
de compor o hino dos 180 anos que eu vou mostrando aí nesse final de semana de Romaria do Terço dos Homens. É fantástico, né, ter a oportunidade de ter o Padre Joãozinho aqui, é um homem que traz a mensagem de Deus constantemente, e ele traz a mensagem de Deus de uma forma lúdica, de uma forma que todos conseguem entender. Então foi uma forma de engrandecer esse momento e de fazer todos se sentirem parte desse movimento nosso do Terço dos Homens. Além de fazer parte da programação do Terço dos Homens, o Padre Joãozinho foi convidado pelo reitor do Santuário Basílica, Padre Robson de Oliveira, a compor uma música especial, em homenagem ao jubileu dos 180 anos da devoção do Divino Pai Eterno. Quando faz uma canção, a gente nunca sabe se ela vai pegar ou não. Gravar num CD é fácil, foi gravada já, vai estar aí pela TV o tempo inteiro, mas o importante não é gravar num pedaço de plástico, que seria um CD. O importante é gravar nos corações. Então a música no refrão diz assim: Divino Pai Eterno, nós te amamos, aqui estamos para te louvar. Pai de amor, somos teus filhos, Senhor. Pai de amor, somos teus filhos, Senhor. Um momento muito lindo, com certeza. Esse movimento do Terço dos Homens é muito importante. E isso tudo que você viu aí na reportagem aconteceu pela manhã. E a nossa equipe acompanhou toda a Romaria do Terço dos Homens, inclusive à tarde. E o Santuário Basílica lotou de fiéis também à tarde para a missa de encerramento, marcada pela consagração jubilar ao Pai Eterno. Ao todo, cerca de 10 mil homens passaram pela capital da fé de Goiás. Acompanhe, veja com a gente. Devotos do Brasil inteiro vieram à capital da fé de Goiás para rezar juntos. Para o seu Vanderlei, chegar aqui não foi fácil, mas com muita fé e força de vontade, ele conseguiu. Então nós estamos aqui firmes e eles estão gostando. E um senhor igual o senhor João, que nós fizemos uma caminhada lá da Matriz, de Campinas, de Trindade, a Matriz Velha, até a Basílica, foi difícil. Mesmo assim, de manhã, mas o sol é muito quente. Então ele aguentou, um homem de 85 anos, né? Veio caminhando, aí chegou num ponto, eu olhei para ele assim, ele estava assim meio suado, né? Falei, senhor João, o senhor está bem? Não, mas estou bem, mas eu vou escorar em você. Escorou e nós viemos, chegou até aqui, ele descansou, adorou, está adorando e quer ficar até o final do encontro. Esta é a primeira vez que o seu Vanderlei participa do Terço dos Homens. A alegria de estar aqui é indescritível. Os olhos marejados demonstram a emoção de estar mais perto da Mãe Maria e do Divino Pai Eterno. Tem que emocionar, né? É porque a gente tem o Espírito Santo e a fé. O Alessandro veio de Abadiânia, no interior de Goiás, para rezar este Santo Terço. Ele participa do Terço dos Homens há 15 anos, mas esta é a primeira vez que ele participa da Romaria Nacional. Que a gente participa do Terço dos Homens e esses movimentos é muito importante para estar divulgando o Terço dos Homens, né? Porque na nossa cidade, depois que a gente participou de uma convenção do Terço, o Terço aumentou muito. Né? Então, assim, o pessoal vem, né, para o santuário, chega à nossa cidade lá com muito amor no coração e comenta, né? Fala que participou da Romaria e desperta o interesse dos outros homens que não participam do terço para estar entregando o Terço dos Homens também. O terço é dedicado em especial aos homens, mas nada impede as mulheres de participarem. A Darcilei, por exemplo, nem consegue explicar o sentimento de estar aqui neste momento. É muito bom mesmo, muito maravilhoso. Só quem está aqui e quem está em casa pode sentir um pouquinho dessa emoção que nós estamos sentindo hoje aqui. Eu, como mulher, imagino homens que vêm pela primeira vez. Durante essa linda festa, os devotos foram convidados a refletirem sobre o tema Pai Eterno, somos teus filhos. Além de participar deste profundo momento de oração, os devotos também receberam orientações sobre a importância da participação do homem no dia a dia da igreja. Depois do Santo Terço, foi a hora da consagração jubilar ao Pai Eterno. Momento de entregar nossos corações por completo ao amor do Pai. Foi um momento especial dentro da Romaria do Terço dos Homens,
em que todos os homens foram consagrados ao Divino Pai Eterno. Então foi um momento de uma paraliturgia, porque liturgia, a gente, propriamente dito, é a Eucaristia. Não foi a Eucaristia, foi uma paraliturgia, e nesse momento de ação de graças e de devoção, principalmente à Mãe de Deus, Maria Santíssima, em que todos os homens do movimento do Terço dos Homens foram consagrados à Virgem Maria. Então foi um momento muito especial, uma pregação muito bonita do Padre Braulio Roge, chamando também todos os homens à importância de como viver a vida na sociedade, principalmente a vida familiar, tendo por fundamento a oração do terço, né, envolvendo a família, e também levando a entender que na família é onde a gente sustenta também todos os valores cristãos. Durante a consagração, o Padre Braulio também fez questão de destacar a importância de rezar o Santo Terço. Ele lembrou aos devotos que, durante as suas aparições, Nossa Senhora deixou clara a importância do rosário para nós como cristãos. Então, tudo isso, não se esqueça, um exército como esse, de pessoas que rezam o Santo Terço, pode mudar o mundo, porque a oração pode mudar o mundo. Às 5h30 da tarde de sábado foi a hora da missa de encerramento da 5ª Romaria do Terço dos Homens. A celebração foi presidida pelo Padre Robson de Oliveira. Assim como foi durante todo o dia, a Basílica do Divino Pai Eterno ficou cheia de fiéis, que vieram em busca de um momento de maior intimidade com Deus. Entre eles está o seu Dionísio, que aos 73 anos de idade veio do Rio Grande do Sul visitar a Casa do Pai em Trindade. E ele não esconde a alegria de participar desta celebração. A alegria é enorme, enorme mesmo. É uma grande alegria para a gente. Não para mim, mesmo para o grupo e para todo o pessoal que veio junto com nós. Segundo a organização, mais de 10 mil devotos participaram da Romaria deste ano. O número é maior do que o registrado no ano passado, quando 8 mil homens vieram rezar o Santo Terço aqui. Então, expectativa boa, sabendo que ano após ano vai crescendo esse movimento e vai tomando expressão de fé no coração do Brasil, aqui na Casa do Divino Pai Eterno. O Terço dos Homens é uma das expressões de fé dos filhos do Pai Eterno. Segundo o Padre Robson de Oliveira, este é um momento de comunhão entre os homens que vivem o amor de Deus. É um dos movimentos mais importantes da igreja da atualidade. Reconhece a presença masculina na igreja laica como sendo tão importante quanto a feminina, que é mais forte, mais substancial, mais concreta. E também, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que o Terço dos Homens é uma dádiva de Deus na vida das pessoas, principalmente dos homens, para que eles possam, na oração, encontrar maior conversão, viver uma vida mais voltada para Deus, não apenas para as coisas tão imediatas, tão concretas da vida. O homem é muito prático e o Terço dos Homens é num formato também muito prático, e isso traz um desejo muito grande de fazer acontecer. Paz do Redentor e seja sempre com todos vocês. A oração pode transformar o mundo. E nós estamos aqui em oração por todos esses homens, pedindo que a graça do Pai Eterno conceda a eles a perseverança. E eu tenho uma grande certeza, através de todos esses homens e de todos os homens que participam aí desse movimento, suas famílias também estão sendo alcançadas por uma graça especial. Foi muito bom, não foi? Viver esse momento no final de semana? Está sendo muito bom também estar com você aqui no Pai Passa na Frente. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta acreditando no poder da oração. Tudo começou com um sonho: fazer a mensagem de amor do Pai Eterno chegar ao coração de milhares de pessoas. 15 anos se passaram e durante todo esse tempo, levamos diariamente as boas novas aos filhos do Pai Eterno. Rompemos barreiras, muitas bênçãos foram derramadas e inúmeras graças foram alcançadas. Eis que tudo se fez novo.
E para coroar esta data tão marcante em nossa história, nasce a TV Pai Eterno e o portal Pai Eterno ganha uma nova versão. Hoje todos se unem e rezam numa só corrente de fé, porque a nossa missão é evangelizar. A FIP, 15 anos dedicados ao amor do Pai Eterno. Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos corações, a coragem de me E nós juntos aqui no Pai Passa na Frente, sempre levando as nossas preces ao Senhor, porque nós confiamos no seu poder, na sua graça, acreditamos que Ele é o autor de toda a bênção e está cuidando de nós. Ele é aquele que nos capacita a viver a santidade. E assim aconteceu também na vida de todos os santos, que nós juntos estamos conhecendo a vida de cada um aqui no Pai Passar na Frente, durante toda a programação da TV Pai Eterno. Hoje, dia 21 de outubro, é dia de Santa Úrsula. Úrsula nasceu no ano 362, filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra. A fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes, embora Úrsula tenha feito um voto secreto de consagração total a Deus. Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque Cananus, um general de exército pagão, que era seu aliado. Úrsula fora educada nos princípios cristãos. Por isso, quando ela ficou sabendo que ia ser um general pagão, ela ficou muito triste. Quis recusar a proposta, mas, conforme o costume da época, deveria acatar a decisão de seu pai. Pediu, então, um período de 3 meses, ou melhor, de 3 anos, para se preparar. Ela esperava converter o general durante esse tempo, ou então encontrar um meio de evitar o casamento. Mas não conseguiu nenhuma coisa nem outra. Conforme o combinado, ela partiu para as núpcias viajando de navio, acompanhada de 11 jovens, virgens como ela, que iriam se casar com 11 soldados do duque Cananus. Há lendas e tradições que falam em 11.000 virgens, ao invés de 11 apenas. Mas outros escritos da época e pesquisas arqueológicas revelam que foram mesmo 11 meninas. Foram navegando pelo rio Reno e chegaram à Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, rei dos hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado ao próprio Átila. Ele tentou seduzi-la e lhe propôs casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e suas companheiras. Durante a Idade Média, a italiana Ângela de Mérici fundou a Companhia de Santa Úrsula, com o objetivo de dar formação cristã a meninas. Seu projeto foi que essas futuras mamães seriam multiplicadoras do Evangelho, catequizando aí seus próprios filhos. Foi um avanço, tendo em vista que nesta época a preocupação com a educação era voltada apenas para os homens. Segundo a fundadora, o nome da ordem surgiu de uma visão que ela teve. Atualmente, as irmãs ursulinas, como são chamadas, as filhas de Santa Ângela, estão presentes nos 5 continentes, mantendo acesas as memórias de Santa Ângela e Santa Úrsula.
Você acompanhou aí tantas fotos de Santa Úrsula, ela linda e sempre com um olhar voltado para o Senhor, que era a sua grande paixão. Santa Úrsula, que ela interceda por nós, que ela interceda aí por todos os estudantes, que ela esteja sempre à frente nos ensinando a amar Jesus, a amar o Senhor com todas as nossas forças e perceber que quando nós o amamos, cuidamos daquilo que é dele, ele cuida de tudo que é nosso. Vamos juntos então rezar a oração a Santa Úrsula, suplicando a sua intercessão. Ó Jesus, ao vosso coração recomendamos este pedido. E agora você pode aí falar de um pedido que você traz no coração, colocar na presença do Senhor, pedindo a intercessão de Santa Úrsula. Olhai para Ele, olhai para esse pedido, Senhor. Fazei o que o vosso coração mandar. Permite agir o vosso coração, ó Jesus. Conto convosco, confio em vós. Confio em vós, me entrego ao Senhor. Ó coração repleto de amor, toda a minha confiança ponho em vós, pois eu sozinha sou capaz de todo o mal, mas tudo espero na vossa bondade e amor. Pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, aceitai, ó Deus, as orações levadas pela intercessão de Santa Úrsula, a imitadora fiel das virtudes do coração, do sagrado coração do vosso Filho. E concedei-nos a graça que confiante vós pedimos. Amém. Santa Úrsula, rogai por nós. Estamos aqui juntos, rezando, pedindo a intercessão de Santa Úrsula, pedindo também que o Senhor, através de Santa Úrsula, faça com que o nosso coração se prepare para acreditar mais e mais na graça de Deus. E é isso que você que acompanha o programa, que você que acompanha a TV Pai Eterno, faz todos os dias rezando conosco. Inclusive, Demerval, nós recebemos muitas pessoas e muitos pedidos de oração, não é mesmo? Eu tenho várias respostas aqui, várias cartas de resposta, né? Tem a da Josefa Maria Lima, que é lá de Sumé, na Paraíba, onde ela pede oração por sua saúde e também pela paz no mundo. Tem o Antônio Batzili, de Caconde, São Paulo, ele pede oração por toda a sua família. A Maria Lúcia Cury, de Umuarama, no Paraná, também pede oração para a sua família. E o Joaquim Alves Gomes, que é da capital de São Paulo, diz o seguinte: peço ao Divino Pai Eterno pela minha saúde física e espiritual e para toda a minha família. Tem a Terezinha Fátima Alves, que é de Araxá, no estado de Minas Gerais, também pede por sua saúde, além de união da família e paz no mundo. Então são essas as intenções que eu tenho aqui. Muito bom. E eu recebia também aqui um recadinho muito especial, que a dona Silvana e sua cuidadora Lourdes, de Belo Horizonte, estão acompanhando o programa. Dona Silvana e Dona Lourdes, o meu abraço forte, carinhoso, muita bênção do Pai Eterno para a vida de vocês, viu? Muita paz aí para o lar da Dona Silvana, da Dona Lourdes, de tantas pessoas que acompanham o Pai Passar na Frente, toda a nossa programação. Sejam muito bem-vindos a todo instante. E nessa hora do devoto, nesse momento, nós louvamos e bendizemos a Deus, ao nosso querido Pai Eterno, por tudo que Ele tem realizado em nossa vida. É tão bom ter um Deus cuidando de nós, não é? A certeza de que Ele está pertinho de nós, isso é muito bom. Fazer essa experiência a cada dia, perceber que Ele faz milagres. E a Zélia de Lourdes Gonçalves dos Santos, em São Roque, São Paulo, nos conta um pouquinho dessa experiência que ela fez. E ela diz assim: em julho de 2011, meu filho, João Antônio, com 23 anos na época, sofreu um acidente gravíssimo de carro, enquanto levava sua esposa para trabalhar. Ela não se machucou, mas meu filho foi levado para o hospital de Sorocaba em estado grave. Ele estava com traumatismo craniano, coágulo e edema cerebral.
embolia pulmonar, 3 costelas fraturadas e 80% do pulmão comprometido. Além disso, tinha fratura exposta no fêmur e o rosto estava muito machucado. Meu filho foi desenganado pelos médicos. Um deles chegou a dizer que a chance de ele sobreviver era de 1%. Mas se isso acontecesse, ficaria acamado o resto da vida. Eu entreguei a vida dele nas mãos do Divino Pai Eterno, diz a Dona Zélia de Lourdes. E os familiares, amigos se uniram a mim em oração. Ele ficou 1 mês internado e 25 dias em coma. E o Pai Eterno ouviu as nossas preces. Hoje, agradeço a Ele e também a Nossa Senhora, pois meu filho está recuperado e sem nenhuma sequela. Obrigada, Pai Eterno, pela graça alcançada. Dona Zélia, lendo o seu testemunho, conhecendo um pouquinho da sua história, eu imagino como a senhora se sentiu ao saber como o seu filho estava na hora do acidente. Quantas coisas não passaram na sua cabeça, não é? Porque humanamente, olhando para toda a situação, é impossível. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível, não é, Dona Zélia? O nosso querido Pai Eterno nos surpreende a cada dia. E eu estou aqui, louvando e bendizendo a esse Deus por tudo que Ele realizou na vida do João Antônio e eu tenho certeza vai continuar realizando, viu, Dona Zélia? Um abração para a senhora e, claro, eu também proclamo essa bênção, essa grandiosidade de Deus na vida da Maria do Socorro de Souza Lima, que é de Araguaína, no Tocantins. Um abraço para todos do Tocantins que acompanham sempre a nossa programação. A Maria, ela diz assim, ó, minha mãe, Deusdete de Souza Lima, foi diagnosticada com tumor no ovário. Ela mora em Riachão, no Maranhão, e veio para minha cidade fazer a cirurgia. O médico acreditava que o tumor não era benigno por causa do tamanho dele, mas com fé não acreditei no diagnóstico e intensifiquei minhas preces ao Divino Pai Eterno. Eu acompanhava a novena, tomava água benta e dava para minha mãe beber também. A cirurgia foi bem sucedida, mas os médicos continuavam dizendo que havia 98% de chances do tumor ser maligno. Tive medo da doença tomar o ovário e minha mãe não conseguir reagir às sessões de quimioterapia, por estar muito debilitada. Após a cirurgia, uma biópsia mostrou que não havia malignidade. Graças ao poder da fé e à misericórdia do Pai Eterno, minha mãe está curada. Louvado seja Deus. E a Dona Maria do Socorro continua. Humildemente, agradeço pela bênção concedida à minha mãe. Humildemente. Deus se agrada com um coração humilde que reza, com um coração humilde que pede. Maria do Socorro, um abraço para a senhora. Louvado seja Deus pelo seu testemunho. Louvado seja Deus. E é assim que nós vamos a cada dia confiando mais e mais no poder da oração, não é, Demerval? É. Você fez questão de destacar, humildemente, Caísa, humildemente. É o coração humilde. Contra 98% de chance de ser maligno. Isso. Humildemente ela pediu a graça, Deus concedeu. Deus concedeu. Deus sempre escuta a nossa oração, está de braços abertos. E Ele é tão amoroso que nos deixa livres. Mas aí quando a gente, lá na frente, como popularmente as pessoas falam, quando lá na frente a gente quebra a cara, está lá no fim do poço, lá no fundo do poço, melhor dizendo, Deus está lá de braços abertos falando, meu filho, minha filha, pode vir, porque eu tenho uma festa, vou fazer uma festa com a sua volta, vou me alegrar junto com você por tudo que você tem realizado. Você também pode contar a graça que Deus tem feito na sua vida, viu, pra gente? Mandar suas fotografias, fotografia da sua família. E é muito simples, basta enviar para o e-mail contato@paieterno.com.br. Encaminha a fotografia com o nome completo, a cidade de onde você acompanha a TV Pai Eterno e coloque aí um recadinho pra gente que vai deixar todo mundo muito feliz aqui no Pai Passa na Frente, viu? Estamos acompanhando sempre a sua vida através das intenções que você deixa, do que você nos conta
contando o seu testemunho, e isso é muito importante para a gente, e nós sempre vamos estar em oração por você e toda a sua família. Mas agora, aquele momento que a gente fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Direto de Roma, o nosso correspondente Silvanei José traz as principais notícias do Papa e do Sínodo da Amazônia. Confira. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Uma celebração eucarística caracterizada pela comunhão dos povos na Basílica de São Pedro. Na manhã de ontem, domingo, o Papa Francisco presidiu uma missa por ocasião do Dia Mundial das Missões, no âmbito do Mês Missionário Extraordinário. A cerimônia foi especialmente animada pela genuína participação do coro e orquestra Palmarito e Urubixá da Bolívia. Na homilia, o Papa usou o substantivo monte, o verbo subir e o pronome todos, extraídos das leituras do dia, para encorajar o testemunho de milhares de missionários no mundo inteiro. Ao iniciar falando do monte, Francisco indicou aquele da Galileia, mas que poderia ser o do Sinai, do Tabor ou das Oliveiras, mas sempre um monte. Parece ser o lugar onde Deus gosta de marcar encontro com toda a humanidade. Francisco então falou da importância de olhar o outro de uma outra perspectiva, do alto do monte, onde descobrimos que a harmonia da beleza só é dada pelo conjunto. O Papa partiu para o verbo que acompanha o substantivo monte, o subir, já que nascemos não para ficar em terra, nos contentando com coisas triviais, mas para chegar às alturas, encontrando Deus e os irmãos. Para isso, porém, é preciso subir. É preciso deixar uma vida horizontal, lutar contra a força de gravidade do egoísmo, realizar um êxodo do próprio eu. Por isso, subir requer esforço, mas é a única maneira para ver tudo melhor, como um panorama mais bonito, ao escalar a montanha. Só se vê lá de cima. O Papa recordou que a subida muitas vezes não é fácil, pois estamos carregados de coisas e é preciso deixar de lado o que não serve. O que prevalece, porém, nas leituras é o pronome todos, disse Francisco, repetido várias vezes. Todos os povos, todas as nações, todos os homens. O Senhor se obstina a repetir esse todos. Sabe que somos teimosos a repetir meu e nosso. As minhas coisas, a nossa nação, a nossa comunidade. E ele não se cansa de repetir todos. Todos, porque ninguém está excluído do seu coração, da sua salvação. Todos para que o nosso coração ultrapasse as alfândegas humanas, os particularismos baseados nos egoísmos que não agradam a Deus. Todos porque cada um é um tesouro precioso e o sentido da vida é dar aos outros esse tesouro. Eis a missão: subir ao monte para rezar por todos e descer do monte para se doar a todos. Já a mensagem do Papa Francisco, que precedeu a oração mariana do Ângelus ontem, foi o comprometimento em anunciar a palavra. Por ocasião especial da data, que recorda milhares de missionários atuando no mundo, o pontífice exortou que todo batizado tome uma viva consciência da necessidade de cooperar no anúncio do reino de Deus, por meio de um compromisso renovado. Ainda ontem, domingo, seguindo os passos de alguns dos padres conciliares em 1965, um grupo de participantes no Sínodo sobre a Amazônia foi às catacumbas de Domitila para reafirmar a opção preferencial pelos pobres. A Igreja renovou assim, no mesmo lugar e com o mesmo espírito, o forte compromisso assinado em 16 de novembro de 1965, poucos dias antes do encerramento do Concílio Vaticano II. Foi o dia em que 42 padres conciliares celebraram a Eucaristia nas catacumbas de Domitila para pedir a Deus a graça de ser fiel ao Espírito de Jesus no serviço aos pobres. Naquela data foi assinado o documento Pacto por uma Igreja Serva e Pobre. O compromisso assumido foi o de colocar os pobres no centro da pastoral. O texto, também conhecido como Pacto das Catacumbas, teve adesão de mais de 500 padres conciliares.
Depois de 54 anos, a herança dos padres conciliares foi assumida por um grupo de participantes, desta vez no Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, focalizado no tema Novos Caminhos para a Igreja e para uma Ecologia Integral. O espírito daquele dia, vivido em 65 nas catacumbas de Domitila, foi renovado. Na manhã de ontem, na presença de dezenas de pessoas, entre os quais mais de 40 padres sinodais, o cardeal Cláudio Umes, relator-geral do Sínodo para a Amazônia, presidiu a Santa Missa no mesmo lugar, o maior e mais antigo cemitério subterrâneo de Roma. E precisamente nas catacumbas de Domitila, estabelecendo assim uma forte ligação com o documento assinado em 65, foi assinado um documento dessa vez intitulado Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. A novidade é que não foram somente os padres sinodais a assinar o documento, mas todos os participantes, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, afirmando a sua adesão ao pacto em prol da Casa Comum. Presentes também representantes da Igreja Anglicana e da Assembleia de Deus. No documento assinado ontem, os participantes no Sínodo sobre a Amazônia, e não somente eles, recordam que partilham a alegria de habitar em meio a numerosos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, migrantes, comunidades na periferia das cidades desse imenso território do planeta. Com eles, afirmam, experimentaram a força do Evangelho que atua nos pequenos. O encontro com esses povos nos interpela e nos convida a uma vida mais simples de partilha e gratuidade. Os signatários do documento se comprometem a renovar a opção preferencial pelos pobres, a abandonar todo tipo de mentalidade e atitude colonial e a proclamar a novidade libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigada, Silvonei, por nos deixar aí sempre por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, para que possamos rezar, não é? Você que acompanha o Pai Passar na Frente, está sempre aí com o Silvonei, aprendendo um pouquinho mais do que como o Papa está conduzindo esse mundo. Então você pode se colocar em orações aí, rezando pelo Papa Francisco e por todas as intenções. Como nós também vamos rezar aqui por você que participa do programa, que deixa sua intenção tanto no Facebook como no Instagram, TV Pai Eterno. É muito importante ter você com a gente. Me coloca em oração pela Marcela Pereira, deixa eu ver aqui o outro nome, Vieira. Ela diz que todos os dias acompanha o programa e está pedindo aí que o pai esteja à frente dos currículos que ela entregou, porque ela precisa de um trabalho. Estamos em oração, tá bom, Marcela? Vilma Monteiro também está rezando conosco, pedindo bênção para toda a família. Ela diz aqui, sou de Barra, Bahia, estou em Brasília acompanhando minha filha Daiane Luá. Nós estamos em oração pela Daiane, tá bom, Vilma? Deus abençoe muito vocês. E no Instagram também tem pessoas participando conosco, não é, Davidson? Sim, temos a Fabiana, ela pede, Senhor, peço pela minha vida financeira, que o Pai possa passar na frente de tudo. Amém. Tem a Eliana, Pai, passa na frente em todas as minhas preocupações, abençoa meus filhos e minha família. Amém. Temos também a Daniele, ela diz assim, olá meus amigos de todas as tardes, peço oração por mim que estou com câncer de mama, já terminei as químios e as rádios, graças a Deus nunca perdi a minha fé e tenho certeza que vou dar testemunho de cura, pois tenho muita fé no Divino Pai Eterno. Amém. Daniele, nós estamos aqui rezando por você também e nós queremos sim ouvir o seu testemunho aqui. Queremos ouvir o seu testemunho e louvar ao Pai Eterno junto com você, tá bom? Se nós não falamos o seu nome, não se preocupe, o Pai Eterno está acolhendo a sua oração, porque eu sei que muitas pessoas estão deixando o seu nome, suas intenções no Facebook, no Instagram. Louvamos a Deus pelo dom da sua vida. E todos os dias aqui no Pai Passa na Frente, nós deixamos uma palavra de vida para você meditar e colocar em prática aí e crescer também na certeza de que Deus está cuidando de você. E a palavra de vida de hoje diz assim, ó, nós somos como um lápis com que Deus escreve os textos que Ele quer ditos nos corações dos homens. Habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. Santa
dulce dos pobres. Que lindo, que lindo. Maravilhoso. Então, habitue-se a ouvir a voz do seu coração. Habitue-se a colocar-se humildemente na presença do Senhor, deixar que Ele conduza aí a sua vida, deixar que Ele escreva, através da graça dEle, a sua história. Você é só um lápis na mão de Deus. Creia nisso. Pegue a mão aí da pessoa que está do seu lado, acompanhando o programa na sua casa. Vamos rezar juntos essa oração lindíssima e permitir que a voz do Senhor venha conduzir toda a nossa vida. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que Te agradar. Não importa o que faças de mim, eu Te agradeço. Estou pronto a tudo. Eu aceito tudo. Tomara que Tua vontade se faça em mim, em todas as Tuas criaturas. Eu nada desejo, nada mais, meu Deus. Eu coloco minha alma em Tuas mãos. Eu a Te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu Te amo e que é minha necessidade de me colocar em Tuas mãos sem medida, com infinita confiança, pois Tu és meu Pai. E é nessa certeza de que nós temos um Pai tão amoroso, tão bondoso, que nós nos colocamos agora em Tuas mãos. Senhor, a nossa semana está só começando. Nós nos colocamos humildemente na Tua presença, proclamando, Senhor, que sem Ti nós nada podemos. Obrigada pela Tua graça que nos alcança, que alcança aqueles que rezam conosco. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, tão amado e tão querido. Obrigada porque sempre de braços abertos, o Senhor nos acolhe e nos ajuda a construir, a escrever a nossa história. Louvado seja Deus pelo dom da nossa vida e que você, sempre nessa confiança do Pai Eterno, construa uma vida leve e cheia de paz. Amanhã a gente se encontra aqui no Pai Passa na Frente e que a oração, a alegria de ser de Deus seja sempre a nossa força. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em Tua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaixo